Imagine que você acorda amanhã, olha no espelho e percebe que a maior parte da sua vida já ficou para trás. A primeira reação pode ser de frustração. Será que ainda dá tempo? Napoleon Hill, autor de Pense e Enriqueça, diria que não apenas dá, como talvez esse seja justamente o melhor momento da sua vida para prosperar. Para Hill, riqueza não é apenas dinheiro. É a soma dos sonhos realizados, da liberdade conquistada, da paz interior e da capacidade de viver de acordo com o que faz sentido para você. Muitas vezes, essas coisas só amadurecem mais tarde, quando as pressões externas diminuem e finalmente temos coragem de seguir o que sempre quisemos. Hill acreditava que cada pessoa carrega dentro de si uma chama que pode ser acesa a qualquer momento. E essa chama não envelhece. Quando alguém pergunta, mas eu já tenho 50, 60 anos, vale a pena começar agora? A resposta de Hill ecoa forte. O momento certo é quando você decide. Ele dizia que a idade não destrói a ambição, apenas a adormece e cabe a nós acordá-la. Pense quantas pessoas só começaram a transformar suas vidas depois de uma grande crise ou depois de perceber que o tempo estava passando rápido demais. É nesse instante que muitas descobrem o que realmente importa e começam a agir com mais foco. Quando somos jovens, é fácil se distrair tentando agradar os outros, seguir modas, responder a expectativas. Mas a maturidade traz clareza. E é justamente essa clareza que faz toda a diferença para quem busca riqueza tardia. Hill falava muito sobre a importância de definir um objetivo claro. Não importa se você tem 20 ou 70 anos, você precisa saber o que quer, de verdade, não o que os outros esperam que você queira. É nessa definição que nasce a força que vai te fazer atravessar os obstáculos. Se a sua meta é ganhar mais dinheiro, pergunte-se, para quê? Para quem? Se for conquistar liberdade financeira, pergunte-se, liberdade para viver qual tipo de vida? Quanto mais específico, melhor. Essa clareza, segundo Hill, cria uma energia quase magnética. É como se o universo começasse a conspirar a seu favor, mas só depois que você toma a decisão verdadeira de buscar o que quer. E não há nada mais poderoso do que uma mente decidida, não importa a idade que tenha. Pense em quantas pessoas conquistaram grandes coisas depois dos 40, 50 ou até 60 anos. Hill estudou casos assim. Thomas Edison só começou a lucrar de verdade depois de anos e anos de tentativas fracassadas. Ray Kroc, que transformou o McDonald's em gigante, começou depois dos 50. E a lista vai longe. Não são exceções raras, são exemplos que provam que a experiência acumulada pode se tornar o seu maior capital. Hill dizia que todo fracasso carrega em si a semente de um sucesso igual ou maior. Mas é preciso ter coragem para continuar tentando, mesmo quando o corpo já não é o mesmo, mesmo quando os outros dizem que passou da hora. Porque o tempo que passou não volta, mas o que importa é o tempo que ainda temos pela frente. É comum achar que riqueza é só questão de juventude, força física, energia de sobra. Mas Hill provou que a riqueza verdadeira nasce muito mais da persistência e da inteligência emocional do que da velocidade. Uma mente madura já viveu perdas, já viu planos falharem, já precisou recomeçar. E é justamente isso que a torna mais resistente, mais preparada para identificar oportunidades que outros não veem. Quando você entende que nunca é tarde demais, começa a perceber que a vida não é uma corrida de 100 metros, mas sim uma maratona. E quem corre uma maratona sabe que não é o mais rápido que vence, mas quem tem mais fôlego e mais clareza de onde quer chegar. Hill ensinava que a mente pode ser treinada a pensar de forma positiva, mesmo depois de décadas vivendo no automático. Ele falava da importância de reprogramar pensamentos. Trocar frases como "já estou velho para isso" por "talvez justamente por ter chegado até aqui, eu esteja pronto para isso".
A mudança começa nas palavras que repetimos para nós mesmos. Se durante anos você alimentou dúvidas, inseguranças e medos, é natural que eles tenham virado parte de quem você é. Mas Hill insistia. Pensamentos podem ser mudados, crenças podem ser revistas e resultados podem ser transformados. Essa transformação começa quando você aceita que a idade pode ser uma aliada, porque junto com ela vem a paciência que antes faltava, a serenidade para observar antes de agir, a sabedoria para distinguir entre o que é urgente e o que é importante. Essa calma estratégica é algo que só o tempo oferece. E Hill via isso como um tesouro. Ele dizia que não importa o quanto alguém seja jovem e entusiasmado, se não tiver clareza e disciplina, pode desperdiçar anos perseguindo coisas que não têm valor real. Já quem viveu mais costuma saber exatamente o que quer evitar e o que realmente importa conquistar. Por isso que tantas histórias de sucesso tardio acontecem não apesar da idade, mas por causa dela. O que falta a muitas pessoas mais velhas não é capacidade, mas crença. E a crença começa ao perceber que a mente continua plástica, capaz de aprender, de se reinventar, de começar algo novo. Hill sempre repetia que o poder do pensamento é ilimitado. Você pode ter passado décadas pensando que não era possível, mas um único momento de decisão pode mudar o rumo inteiro da sua vida. E, ao contrário do que parece, não é preciso uma reviravolta espetacular. Às vezes, tudo começa com um passo silencioso, interno, quase imperceptível, mas que transforma completamente a forma como você enxerga a si mesmo e ao futuro. Quando essa mudança acontece por dentro, tudo ao redor começa a se ajustar. É como mudar a direção de uma bússola. Pode parecer um pequeno desvio no início, mas com o tempo, leva a um destino totalmente diferente. Essa transformação começa no instante em que você escolhe acreditar que ainda há algo a conquistar, mesmo que o mundo diga o contrário. Napoleon Hill sempre destacou que o que realmente limita alguém não é a idade, mas a crença de que é tarde demais. Ele falava muito sobre fé, não apenas a fé religiosa, mas a fé como força interior, a certeza inabalável de que você pode alcançar o que deseja. É essa convicção que faz com que alguém mais velho decida recomeçar, mesmo quando todos dizem que não vale a pena. E essa fé, segundo Hill, não nasce do nada. Ela surge quando você olha para sua história, enxerga tudo o que já superou e entende que se conseguiu sobreviver a tantas dificuldades, também pode ir além. Muitas pessoas mais velhas carregam uma força que nem percebem ter. Foram décadas enfrentando crises, frustrações, mudanças, despedidas. Sobreviver a tudo isso é uma prova de força que ninguém tira de você. O problema é que nem sempre usamos essa força acumulada para construir algo novo. Muitas vezes, ela fica guardada, trancada, porque acreditamos que já não temos mais tempo. Mas Hill dizia que o tempo certo é sempre agora, e que cada ano vivido traz não apenas rugas, mas também recursos internos que podem ser usados. Quando você decide usar esses recursos, descobre que ainda existe muito a ser feito. Hill também falava sobre a importância do desejo ardente. Não basta querer algo de forma vaga. É preciso querer de verdade, ao ponto de sentir quase fisicamente a vontade de alcançar aquele objetivo. Essa intensidade não pertence só aos jovens. Na verdade, muitas vezes é na maturidade que ela se torna mais pura, porque já não está misturada com o desejo de aprovação dos outros. Quando somos mais novos, muitas vezes queremos coisas para sermos admirados, para mostrar sucesso ou para provar algo. Com o tempo, aprendemos a querer para nós mesmos, porque faz sentido, porque nos completa, porque sentimos que é a nossa missão. E é aí que o desejo se torna mais forte, mais verdadeiro, mais resistente às dificuldades.
Hill dizia que esse desejo ardente cria uma espécie de energia magnética que atrai ideias, pessoas, oportunidades e abre portas que antes pareciam trancadas, mas não adianta só desejar. Hill falava que a diferença entre quem realiza e quem apenas sonha está na ação. E aqui mora outra vantagem de quem já viveu mais. Costuma agir com mais prudência, com mais estratégia, porque já aprendeu com erros passados. O jovem tem a energia da velocidade, mas quem amadureceu tem a força da direção. Não basta correr rápido se não se sabe para onde ir. E quem já viveu mais normalmente tem uma ideia mais clara de onde quer chegar. Hill dizia que clareza é poder. Se você sabe exatamente o que quer, fica mais fácil dizer não ao que não interessa, evitar distrações e manter o foco mesmo quando surgem dificuldades. E quem já passou por muitas provações na vida, geralmente entende melhor a importância de manter o foco, porque já sabe quanto tempo e energia se perde ao se desviar do caminho. Outro ponto importante que Hill defendia é que fracassos não são sinais de que não devemos tentar de novo. São apenas feedbacks do que precisa ser ajustado. E quem já passou por fracassos aprende a olhar para eles com menos medo e mais curiosidade. Em vez de perguntar, por que isso sempre acontece comigo? Começa a perguntar, o que posso aprender com isso? Essa mudança de pergunta transforma tudo. O fracasso deixa de ser um fardo que paralisa e passa a ser um professor que orienta. Hill dizia que cada fracasso carrega a semente de um sucesso equivalente ou maior. E quem já viveu muito, geralmente já colecionou fracassos, o que significa que também carrega uma coleção de sementes esperando para germinar. Mas é preciso regá-las, cuidar delas, acreditar nelas. Além disso, Hill falava do poder do ambiente. Ele acreditava que ninguém cresce sozinho e que as pessoas ao nosso redor influenciam profundamente o que acreditamos ser possível. Se você convive apenas com quem repete que já passou da hora, é provável que comece a acreditar nisso. Mas se procura se aproximar de quem acredita que sempre há tempo, que valoriza a experiência, que enxerga na maturidade uma vantagem competitiva, sua própria mente começa a se abrir para essa possibilidade. Às vezes, basta uma conversa, um novo grupo, um novo mentor para reacender a chama que parecia apagada. Mesmo na maturidade, podemos buscar novos ambientes, novas amizades, novas referências, e isso pode mudar tudo. Hill também ensinava a importância de transformar pensamentos negativos em positivos, não de forma ingênua, mas estratégica. Ele dizia que a mente funciona como um jardim. Se não plantamos sementes boas, as ervas daninhas crescem sozinhas, e pensamentos de derrota, medo e desânimo são essas ervas daninhas. Por isso, segundo ele, é essencial repetir a nós mesmos frases que reforcem nossa capacidade, que alimentem a confiança, até que elas se tornem crenças profundas. Quando você pensa, talvez eu esteja velho demais, troque por, talvez, justamente por ter chegado até aqui, eu esteja mais preparado do que nunca. Essa simples troca de palavras pode parecer pequena, mas tem um efeito enorme ao longo do tempo, porque muda a forma como você se vê e, consequentemente, muda suas atitudes. Outro ensinamento essencial de Hill é que riqueza não surge apenas do que fazemos, mas da maneira como pensamos e sentimos sobre o que fazemos. Se começamos algo acreditando que vai falhar, colocamos menos energia, menos criatividade, menos paixão. E quando surge o primeiro obstáculo, desistimos com facilidade. Mas se começamos com a convicção de que vamos encontrar um caminho, mesmo que ele seja diferente do que imaginamos, nossa mente fica mais alerta para identificar oportunidades, mais aberta para aprender, mais flexível para se adaptar. E isso faz toda a diferença. Hill também
Dizia que muitas pessoas começam projetos apenas por dinheiro e acabam desistindo, porque o dinheiro, sozinho, raramente é motivação suficiente para resistir aos momentos difíceis. Mas quando existe um propósito maior, algo que realmente faz sentido, a motivação permanece mesmo quando o dinheiro ainda não chegou. E propósito não depende de idade. Pode ser algo simples, como querer dar um exemplo de coragem para os filhos ou netos, ou algo maior, como transformar uma paixão antiga em negócio. O importante é que seja verdadeiro para você. Outro ponto poderoso que Hill ressaltava é que quem já viveu muito costuma conhecer melhor a si mesmo. E autoconhecimento é uma vantagem competitiva enorme. Quando você sabe quais são seus pontos fortes, pode usá-los de forma mais estratégica. Quando sabe quais são suas fraquezas, pode se proteger ou buscar ajuda. O jovem muitas vezes ainda está descobrindo quem é. Quem amadureceu já sabe. E essa clareza interna permite tomar decisões mais acertadas, sem perder tempo com o que não faz sentido. Além disso, Hill lembrava que perseverança é uma das maiores qualidades de quem alcança riqueza verdadeira. E quem já passou por muitas dificuldades, geralmente desenvolveu essa capacidade de não desistir facilmente. A vida ensina, na prática, que tudo que vale a pena leva tempo. Essa paciência é uma arma poderosa, porque impede que você desista na primeira, na segunda ou na terceira tentativa que não dá certo. Quem já viveu mais sabe que cada dia de trabalho conta, que cada pequena ação somada a outra constrói algo grande. E é justamente isso que cria resultados duradouros. No fim, Hill nos lembra que o poder de mudar nunca está fora, mas sempre dentro. E a decisão de começar agora, mesmo que pareça tarde, é sempre possível. Porque a mente continua sendo plástica, mesmo depois de muitos anos repetindo velhos padrões. É possível aprender, reaprender, criar novas rotas, desde que exista vontade verdadeira. E é essa vontade que reabre portas que pareciam fechadas, que faz surgir energia que você nem sabia que ainda tinha. Porque quando você acredita de verdade que ainda pode, tudo ao seu redor começa a se reorganizar para tornar isso realidade. No fim das contas, Napoleon Hill dizia que nunca é tarde demais, porque a verdadeira riqueza não depende exclusivamente do tempo que passou, mas da forma como você escolhe usar o tempo que ainda tem. É nesse ponto que muitos desistem, porque olham para trás e contam os anos que perderam, em vez de olhar para frente e enxergar o que ainda podem construir. Mas Hill insistia que a mente tem um poder quase infinito de recriar caminhos, de transformar experiências passadas em degraus para algo novo. Mesmo que você tenha passado décadas preso a medos ou inseguranças, o momento em que decide que quer mudar já começa a mudar tudo. Porque a decisão gera pensamentos novos, os pensamentos geram sentimentos novos. E esses sentimentos levam a atitudes diferentes, que criam resultados diferentes. É como acender uma luz num cômodo escuro. Aquilo que parecia impossível começa a ficar visível, e oportunidades surgem onde antes só havia dúvida. Hill também falava que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. E aqui quem já viveu mais tem uma grande vantagem. Normalmente sabe que muitas coisas que pareciam terríveis no passado não foram tão ruins assim, ou pelo menos trouxeram aprendizados que hoje são valiosos. Essa consciência faz o medo diminuir. A pessoa que já enfrentou problemas de saúde, dificuldades financeiras, perdas emocionais, sabe que é capaz de se levantar. E essa certeza interna se torna mais poderosa do que qualquer opinião externa que diga que é tarde demais. Porque no fim, quem decide até onde você vai é você mesmo, não as estatísticas, não a idade que aparece no seu documento, não as vozes pessimistas que aparecem ao redor.
Outro ponto essencial que Hill destacava é que riqueza que chega tarde geralmente é mais sólida, porque nasce da consistência e da sabedoria acumulada, não da pressa e da ilusão. Quando se é jovem, é comum sonhar com resultados rápidos, esperar que tudo aconteça em pouco tempo. Com o passar dos anos, a pessoa aprende que o que realmente vale a pena é aquilo que foi construído devagar, com paciência e intenção verdadeira. E isso vale para tudo: negócios, relacionamentos, projetos de vida. Hill dizia que a riqueza verdadeira resiste ao tempo, porque não está sustentada apenas pelo dinheiro em si, mas pelo valor que você gera, pelo impacto que você causa e pelo sentido que você coloca naquilo que faz. Pense quantas histórias existem de pessoas que só encontraram seu grande propósito depois de muito tempo. Pessoas que mudaram de carreira aos 50, 60 anos. Que começaram a empreender quando já eram chamadas de velhas pelos outros, que se apaixonaram por algo novo quando já tinham acumulado décadas de experiência em outra área. Para Hill, esses casos não são exceção, mas provas de que a força do desejo ardente, da fé e da ação consciente não tem data de validade. Se você tem algo que realmente importa para você, a idade não impede, apenas modifica a forma de chegar lá. E muitas vezes modifica para melhor, porque agora você sabe o que quer evitar, entende mais de pessoas, reconhece sinais que antes passariam despercebidos. Hill também lembrava que é comum que, ao chegar em determinada idade, as pessoas parem de aprender, acreditem que já sabem o suficiente ou que não vale mais a pena investir em novos conhecimentos. Mas ele dizia que o aprendizado constante é um dos maiores segredos da riqueza. A mente precisa ser alimentada todos os dias, com ideias novas, reflexões, perguntas que ainda não têm resposta. Porque isso mantém viva a chama da curiosidade, que é uma das maiores forças criativas que existem. Quando você para de aprender, a mente começa a se fechar, a repetir velhos padrões, a acreditar que nada mais é possível. Mas quando você decide que sempre há algo novo para descobrir, a vida fica mais ampla e oportunidades começam a surgir onde antes parecia não haver nada. Outro conceito poderoso de Hill é que quando você ajuda outras pessoas, está ajudando a si mesmo. Ele dizia que a generosidade e o hábito de contribuir para o sucesso dos outros criam uma rede invisível de apoio que volta para você, de formas inesperadas. Muitas pessoas que começam projetos na maturidade têm justamente essa vontade de deixar um legado, de compartilhar o que aprenderam, de servir como exemplo para quem vem depois. E isso não apenas faz bem ao mundo, mas também reforça sua própria motivação interna, porque lembra todos os dias por que você está fazendo o que faz. Esse sentido maior funciona como combustível nos dias difíceis, quando o cansaço aparece ou quando os resultados demoram. Hill também destacava a importância de manter a mente ocupada com objetivos construtivos. Ele dizia que a ociosidade mental é terreno fértil para pensamentos negativos, medo e dúvida. Quando você tem algo pelo qual lutar, algo que faz o coração bater mais forte, sua mente fica menos vulnerável ao pessimismo. Por isso, mesmo que os resultados não sejam imediatos, ter um objetivo claro já transforma a maneira como você acorda, como enfrenta desafios e como enxerga o futuro. E esse objetivo não precisa ser algo que o mundo inteiro vai aplaudir. Basta que seja algo que faça sentido para você. Além disso, Hill defendia que não é preciso grandes passos para começar. Muitas vezes, a primeira ação é pequena, quase invisível para quem olha de fora, mas é gigante por dentro. Pode ser decidir estudar algo novo, conversar com alguém que possa orientar, planejar o próximo mês, organizar as ideias num papel. O importante é sair do estado de inércia, porque é no movimento que surgem novas oportunidades. Hill dizia que ideias sem ação não valem nada,
mas ao mesmo tempo, a ação sem direção também não leva a lugar nenhum. É por isso que ele insistia tanto na combinação de desejo ardente, fé, planejamento e ação consistente. E quem já viveu mais costuma saber o valor dessa combinação, porque já viu projetos darem certo, já viu projetos fracassarem, já entendeu que nada é garantido, mas tudo é possível. E essa consciência faz com que a ação seja mais sábia, mais cuidadosa, mais estratégica. Não é agir por impulso, mas por decisão. Não é fazer muito de uma vez e depois desistir, mas fazer pouco todos os dias, sem parar. Essa constância, que às vezes falta na juventude, costuma ser mais presente na maturidade. E ela é uma das maiores responsáveis pelos resultados duradouros. No fim, Hill nos convida a olhar para a idade não como limite, mas como vantagem. Quantas vezes você já se arrependeu de não ter começado algo antes? Agora imagine se daqui a 5 ou 10 anos você olhar para trás e perceber que poderia ter começado hoje. O melhor dia para plantar sempre foi ontem, mas o segundo melhor é hoje. O que importa não é o que passou, mas o que você decide fazer agora. Hill dizia que quem controla a mente controla o destino. E isso continua sendo verdade até o último dia de vida. Riqueza tardia não é menor, não é menos importante, não é sorte. É muitas vezes mais valiosa porque nasce do que você se tornou, não apenas do que você fez. É construída sobre as falhas superadas, sobre os medos enfrentados, sobre a clareza conquistada. E por isso costuma durar mais, ter mais significado e até inspirar outras pessoas a também acreditarem que nunca é tarde demais. Porque quando alguém que já viveu tanto decide começar algo novo, essa pessoa se torna prova viva de que o tempo é aliado de quem não desiste. E essa talvez seja a maior mensagem de Hill. Você não precisa da aprovação de ninguém, nem de garantias externas, nem de circunstâncias perfeitas. Precisa apenas acreditar que ainda pode e agir a partir dessa crença, porque a idade não apaga o valor de um sonho, apenas nos ensina a construí-lo com mais consciência. E quando você entende isso, percebe que nunca é tarde demais para começar, nunca é tarde demais para mudar, nunca é tarde demais para prosperar.